eu tenho para mim que foi para falar sobre a respeito de um alerta, algo do tipo. Que eles estavam lá me esperando, né? Então, quando eu cheguei lá, eu vi alguns amigos, uma amiga em especial, e para entrar nessa casa tinha um corredor bem comprido, né? E lá no final era a sala da casa. Então, em um dado momento, essa minha amiga, ela se dirigiu, veio correndo, sentiu algo e veio correndo por esse corredor para vir para o portão de fora da casa, que dava com vista para fora, para a rua. Ela veio correndo e eu vi automaticamente correndo atrás dela, como se fosse para impedi-la de fazer aquilo, né? Porque eu sabia o que estava acontecendo, o mal que estava acontecendo. Então eu fui em direção a ela para segurá-la. E quando ela chegou no portão, que era um portão de ferro, né? Ela segurou no portão como quem quisesse sair. E eu segurando ela, dizendo que ela não ia sair. Então, quando cheguei no portão, eu vi como é que estava o ambiente. Então, outra cena muito triste e amedrontadora. Eu vi o céu avermelhado, em tom alaranjado, avermelhado. E lá no finalzinho, assim, eu vi o sol também eclipsado, mas como se fosse mais pro tom do avermelhado, sabe? Mas estava eclipsado também. E o ambiente que estava embaixo, nas casas, nas ruas, era como se tudo tivesse sido devastado, né? Eu, inclusive, cheguei a ver a fumaça saindo dos locais, como se algo tivesse subido de baixo para cima e tivesse queimado tudo. Tava uma escuridão horrível, né? A fumaça, né? Como se tudo tivesse sido queimado. Não tinha ninguém, né? Tava tudo devastado, não tinha árvore, enfim, na frente da casa que eu tava tinha uma árvore e ela tava verdinha, né? Saudável, mas a partir da calçada dessa casa para frente não tinha mais nada, tava tudo devastado e as casas em ruínas e não tinha ninguém, nenhuma pessoa, né? Aí de repente eu vi voando naquele lugar, eu vi como se fossem pássaros. Mas era algo diferente, assim, preto, escuro. E a partir do momento que eu comecei a olhar com mais clareza, eu vi que eram tipo morcegos, não é? Mas eram morcegos grandes, do tamanho de homens, né? Voando e como se eles estivessem procurando alguém naquele local para pegar, enfim, para fazer o mal. Eles estavam buscando, olhando, sobrevoando, para ver se encontrava alguém, sabe, ou alguma coisa. Aí, de repente, quando eu comecei a prestar atenção para ver o que era aquilo, na frente da casa, como eu falei, né, tinha uma árvore não muito alta, né, com as folhas verdes, ainda estava saudável, embora o ambiente tivesse todo devastado, mas ela estava saudável. E eu querendo ver que animais eram aqueles, que aves eram aquelas, né? E de repente uma veio em direção a essa árvore e bateu na árvore, nos galhos, e ficou presa ali. E nesse momento eu vi de frente de mim, em frente a mim, que tipo de ave era aquela, que tipo de coisa era aquela, sabe, gente? Era uma coisa horrível, muito feia. Era como um morcego gigante, aqueles gárgulas, né? Os gárgulas, era daquele jeito, certo? Horrível, horrível, um demônio. E grande, do tamanho de um homem alto, certo? Então ele ficou preso ali naqueles galhos justamente para eu ver do que se tratava, não é? E eu vi aquele morcego ali, aquele demônio ali, fiquei assustada. E minha amiga querendo ir, eu quero ir, e eu segurando ela para ela não ir. Tá entendendo? Eu fiz fiz um print aqui de mais ou menos do que eu vi e era dessa forma aqui, gente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Era isso aqui. Dessa forma aqui, entendeu? Então, assim, esses bichos estavam sobrevoando aquela região ali para tentar, enfim, fazer o mal a alguém ou consumir os animais, porque não tinha mais nada. Tava tudo devastado. Uma cena horrível de filme de terror, entendeu? E esses animais eram como homens,
né? Só que com esses rostos assim de demônios, e eles eram tipo morcegos, entendeu? E é como se eles tivessem saído de baixo para cima, porque toda a região tava saindo fumaça, assim, tava como que tivesse pegado fogo. Desculpa que tá passando um carro aqui. Como se tivesse pegado fogo, aquele tudo tivesse sido devastado, exterminado com fogo. Pronto, essa foi a segunda cena que eu vi, né? Aliás, a terceira, porque no meio eu vi a questão das BRs eletrizadas, né? Com o fogo, os raios que tinham caído, a energia que tinha caído de cima, não é? Depois essa questão desses morcegos, desses gárgulas, desses demônios. E o terceiro momento, que foi o mais impressionante. Quer dizer, esse dos morcegos também, né? Até pelo contexto da história. Mas o terceiro momento, eu estava nessa casa hoje que eu moro, né? Que eu vivo. E na parte de trás da casa, a gente tem um portão, não é? Que dá para a área externa, de trás. E tem um portão que ele é aberto, né? Você consegue ver o que tem do lado de fora. E ele é um portão grande, né? De ferro. E nesse sonho estava minha mãe comigo. E minha mãe estava também da mesma forma, colocando a mão assim para fora do portão, como se quisesse ir para ali, para aquele local, para adentrar ali aquele local. E eu tentando segurá-la para que ela não fosse, porque eu sabia do que se tratava no sonho. Então, o que foi que eu vi, a visão que eu tive desse portão para fora? Eu vi como que fosse uma floresta, uma área verde, uma área de floresta, de mata, certo? Só que com grama no chão, de um lado e de outro, muitas árvores, não é? O céu muito azul, não tinha nuvens, não tinha sol, certo? Tinha iluminação, mas não tinha sol. E o céu azul iluminado, sem o sol, tudo aquilo regenerado, tudo aquilo que eu tinha visto antes exterminado, agora eu vi regenerado. E o que foi que eu vi no final, no limite dessa visão que eu tive, no final dessa mata, eu vi assim na linha do horizonte, paralelo à linha do horizonte, certo? No final, reto, era uma linha reta, plana, né? Eu vi que não tinha curvatura, era plano, certo? Então, no final dessa linha, eu vi 3 planetas, que a gente chama de planetas, mas que são estrelas, né? 3 planetas alinhados, certo? E na minha visão, eles assim, da direita para a esquerda, eu vi do lado direito Saturno, ao lado dele outra estrela, outro planeta, e ao lado dessa outra. São 3 planetas, estrelas alinhados. Agora, o tamanho deles, a visão que eu tinha do tamanho deles era muito superior a 10 vezes o tamanho da Lua que a gente vê hoje. 10 não é pouco, acho que 30 vezes o tamanho da Lua que a gente vê hoje no céu, quando ela está cheia. Eu via nitidamente a imagem dos planetas como a gente vê, né? Nas imagens que mostram pra gente, que não são daquela forma, mas como a gente vê, como é mostrado pra gente. Então eu vi esses 3 planetas alinhados, entendeu? E Saturno, porque por conta dos anéis eu vi que era Saturno. O do lado dele, pelo que eu vi assim, pelas imagens que a gente vê sendo postadas na internet, eu vi como se fosse Marte, né? E do lado um outro planeta que eu vi como se fosse Vênus. Então seria Saturno, Marte e Vênus que eu vi. Eles alinhados da direita para a esquerda, entendeu? Então assim, era uma imagem muito bonita, mas ao mesmo tempo que dava medo, porque como assim você olhar para o céu e ver esses três planetas alinhados? Não tem, né? A gente não costuma ver isso. E outra que o céu estava iluminado, sem nuvens, totalmente azul o céu e sem o sol. O sol não existia mais, entendeu? Então, assim, essas foram as 3 imagens que eu vi nesse sonho, certo? Então, onde é que eu quero chegar? São 3 dias, 3 momentos de escuridão, certo? Esses bichos que eu vi no sonho eram gárgulas, tipo morcegos, são demônios.
e demônios que saíram do abismo, das regiões inferiores, das trevas, para adentrar essa nossa realidade, não é? E devastar com tudo. Eram demônios, eu sei que eram demônios, eu sei o que eu vi, e isso aconteceu para alertar, para me chamar a atenção, para alertar a quem quiser ouvir. Esse carnaval, inicialmente eu comecei a pensar assim, 3 dias, escuridão, mas como assim? O sol eclipsado, a lua eclipsada, né? Como assim? Eu não estou entendendo, né? Lua eclipsada, a lua em curto-circuito, o que é isso? Então, eu comecei a pensar, 3 dias, 3 momentos, onde é que nós teríamos 3 momentos, 3 dias relacionados à falta de busca do eterno. Aí, de uns dias para cá, eu comecei a pensar muito sobre isso e pelo que eu tenho visto, as pragas que estão acontecendo agora também, gafanhotos, o Brasil debaixo d'água, não é? Porque a água, ela tanto pode ser bênção como pode ser juízo. Vamos lembrar também do dilúvio, né? Que caiu, as águas caíram para limpar toda a imundície que estava acontecendo, certo? O hibridismo, a homossexualidade, enfim, tudo que foge do padrão da criação original. E o que é que a gente está vendo hoje? A mesma coisa, ou até pior, porque a tecnologia aumentou e o conhecimento do homem também aumentou e, consequentemente, a maldade também aumentou, certo? Então o carnaval foi um momento em que as pessoas se afastam do Criador, se afastam, o que elas querem é diversão, o que elas querem é momentos para festejar. Agora festejar o quê, né? O que a gente está vendo acontecer no mundo, eu não sei por que festejar, mas enfim. Não sabe nem o que estão fazendo, porque o carnaval é um ritual, certo? Pagão, dedicado a Saturno, que Saturno é Satanás, certo?